Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui tudo está em paz, graças a Deus. A nossa leitura de hoje será no livro de Números, capítulos 4, 5 e 6. Vamos então à leitura de hoje? Vamos iniciar então. Números 4, os clãs dos levitas e os deveres dos coatitas. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa da proposição, da presença, eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida, colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espiritadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpuro, azul celeste, e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida, ajustarão nele os varais. Depois, tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma coberta de couro fino e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano de púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino. Em seguida, colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminando de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem, contudo, tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua e do óleo especial da unção. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e tudo o que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas.
Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para seu serviço e seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. E Yahvé falou a Moisés e disse: Faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de servir no exército, e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com tarraxe, a coberta de peles finas que a recobre, a cortina da entrada da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário. Farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos e transportes, se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas, da tenda do encontro. Seu trabalho estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Farás o recenseamento dos filhos de Merari por clãs e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro. Carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meratitas, e para todo o seu serviço na tenda do encontro, contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate, segundo seus clãs e grupos familiares. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para fazer o serviço militar e encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se em seus clãs 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se 2.630 homens recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 30 a 50 anos, capazes de servir
o exército e encarregados do trabalho da tenda do encontro. Contaram-se, segundo seus clãs, 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meratitas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro, somaram 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Yahvé, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim, foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Números capítulo 5. A expulsão das pessoas impuras. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio do qual o sacerdote realizará o rito da expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: se há alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, transtornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas, e porquanto ela não foi apanhada no ato, contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher, que está contaminada, ou ainda, se esse espírito de ciúme vindo sobre ele o tornar desconfiado de sua esposa, que está, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará diante de Yahvé. Em seguida tomará água em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, o espargirá sobre a água e apresentará a mulher perante o Senhor. Soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir,
O sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade de teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel, enquanto compromissada pelo casamento com teu marido, e que te contaminaste por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará neste momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo: que Yahvé te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga enche, que a tua coxa descaia e jamais possas ter filhos. Que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. E a mulher responderá: Amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações em um documento e as lavará com as águas amargas, e fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição. Essas águas entrarão em seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal, pelo ciúme causado, e a moverá ritualmente diante de Yahvé e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação por conta do ciúme, como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber dessas águas. E, ao fazê-la beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando a seu marido, então as águas de maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento. Seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério. Ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita da sua esposa. O sacerdote a colocará diante de Yahvé e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Números capítulo 6. Leis sobre o voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra Yahvé como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã. Se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele,
tornando impura sua cabeleira consagrada. Rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, rapará a cabeça. No 8º dia, levará ao sacerdote 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado, e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar seu nazireato. Conduzido até a entrada da tenda do encontro, oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhada das suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento, do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira santificada, à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro, já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito, que é apresentado, e da coxa, que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahvé, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito, conforme o ritual do nazireu. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, e ordena-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarda. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei. A nossa leitura de amanhã será no livro de Números, capítulos 7, 8, 9 e 10. Eu aguardo você aqui para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.